A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal. E no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma palavra de Deus que o Senhor tem colocado no meu coração, uma palavra que primeiramente falou muito comigo, que vai falar sobre resposta. A palavra de Deus diz que a resposta que você precisa está dentro de você. Uma palavra muito profunda, então eu fui pedir entendimento, para o Espírito Santo para que eu pudesse compreendê-la. O Senhor me fez então meditar na palavra em 2 Coríntios 4:7, onde Deus diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que seja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Quando eu fui ler essa palavra, eu entendo, irmãos, que o Senhor está dizendo que tudo aquilo que nós precisamos já está dentro de nós. Às vezes nós pedimos para o Senhor uma resposta. Às vezes nós temos dúvidas, Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, qual é o meu propósito? Senhor, eu devo pedir a conta do meu emprego? Senhor, qual o caminho que eu devo andar? Senhor, para que eu nasci? Qual é o teu sonho para a minha vida? E a palavra do Senhor nos diz que dentro de nós, dentro desse vaso de barro, já existe um tesouro guardado. E o tesouro guardado é o Espírito Santo de Deus. Então o Senhor está nos ensinando aqui que a resposta que você precisa, ela já está dentro de você. Por quê? Porque você tem o Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo de Deus, nós temos tudo. Porque tudo vem pelo Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz que o mesmo Espírito que ressuscitou o Senhor Jesus, ele é o mesmo que está aqui dentro de nós. Olha que poderoso isso. Muitas vezes o inimigo, ele lança palavras na nossa mente, nos dizendo que nós não somos capazes, que nós não temos como fazer, nos coloca com, às vezes, complexo de inferioridade, que tudo acontece para os outros, menos para mim. Ai, eu não mereço, ai, Deus me esqueceu, Deus não me ouve. Eu quero meditar com os irmãos numa palavra onde o Senhor também tem colocado no meu coração, que vai estar no livro de Marcos. O capítulo é o 11 e é do verso 22 até o 25. Porém, eu vou ler com os irmãos numa versão que eu acho assim maravilhosa de se compreender, fica muito mais claro. Eu fui ler sobre esse pregador americano que fez a tradução dessa palavra e ele foi fiel à palavra, porém ele buscou dentro do original mesmo fazer essa tradução, dentro do que ela foi escrita. Então a versão é a Bíblia, a mensagem de Eugene Peterson. Vai dizer assim a palavra do Senhor em Marcos 11, 22 ao 25. E aí vai dizer assim: assuma de fato o seu compromisso com Deus e nada será difícil para vocês. Aquela montanha, por exemplo, basta ordenar sem dúvida ou hesitação: pula no mar, e ela obedecerá. Absolutamente tudo do pedido menor ou maior que vocês incluírem na oração será atendido, se vocês de fato confiarem em Deus. Ele aqui frisa, confiarem em Deus. E quando orarem, lembre-se que não se trata apenas de pedir. Se vocês têm algo contra alguém, perdoem. Só então o Pai Celestial de vocês perdoará os seus pecados. Olha que ensinamento que o Senhor nos deixa aqui. Eu entendo com essa palavra, irmãos, que Deus está dizendo assim, se você for fiel a mim, se você obedecer os meus estatutos, os meus mandamentos, qualquer coisa que você me pedir, desde o pedido maior até o menor, tudo que você incluir aí na sua oração e apresentar diante do meu altar, eu vos darei, eu te darei. Desde o pedido maior até o menor, eu vos darei. Mas também, logo após, nós não podemos nos esquecer do que Jesus falou. Para que você possa receber isso, o que você tem que fazer? Você tem que perdoar. Se você tem algum conflito com alguém, se você tem alguma rixa com alguém, se ficou algo pendente com alguém, primeiro se resolva, para depois vir aqui apresentar a mim as suas orações.
E eu vejo isso assim com tanta fidelidade do Senhor, isso é tão real, isso é tão verdadeiro, que algum tempo atrás eu tive um problema com uma pessoa, porque cada um tem um tipo de temperamento, de comportamento, né, irmãos? E eu creio que nós vamos vencendo tudo com o Senhor Jesus. E Jesus, ele molda, sim, o nosso caráter. E quando nós exercemos ali os frutos do Espírito Santo, nós conseguimos, sim, ter domínio próprio. Porém, nós temos que ser sempre vigilantes nisso. E teve um dia que eu não tive vigilância. E eu fui numa manicure e aconteceu algo lá que eu não gostei e eu fui falar para ela e tal, mas falei com respeito, com educação, né? Mas ela não gostou. Enfim, aí eu pedi perdão lá para ela na hora também, mas eu vi que ela meio que não tinha aceitado aquele perdão, ela ficou chateada. Depois disso eu vim para minha casa e eu fiquei meio chateada com toda aquela situação que aconteceu, orando ali ao Senhor, apresentando as nossas petições a Deus, orando, jejuando, buscando. Teve um dia que o Espírito Santo de Deus falou assim para mim: olha, algo ficou pendente, tem que ir lá e tem que pedir perdão para essa pessoa. Só que eu moro longe dessa pessoa, eu moro em outra cidade. Eu falei para Deus, olha, Espírito Santo, como que eu vou pedir perdão? Ele falou: manda uma mensagem. Apesar de que eu já tinha pedido lá no mesmo momento que aconteceu ali, eu já tinha pedido, mas eu vi que ela não tinha recebido. Então eu fiquei adiando, falei: amanhã eu peço. Aí chegou outro dia, eu ali orando, e o Espírito Santo de Deus falou assim: olha, precisa resolver. E aí eu fui jogando, sabe? Depois eu peço, e chegou assim que todos os dias o Espírito Santo de Deus estava me lembrando que eu tinha que fazer, consertar isso que tinha acontecido. E o que houve com relação a isso? As vendas do meu esposo começou assim a travar, sabe? Começou a acontecer, tipo, não vendia, vários dias sem vender, e nós sempre mantemos ali a nossa rotina de oração, de jejum, apresentando ao Senhor, né? Agradecendo e apresentando. E não vendia, e assim meu esposo já estava ficando muito preocupado. Então o Senhor me fez lembrar: olha, você está me buscando, você está apresentando as suas petições diante do meu altar, porém, você precisa resolver aquela pendência. Então eu me lembrei, falei: Senhor, eu vou fazer isso agora. Mas foi assim, nítido, claro. Eu mandei a mensagem, pedi ali o perdão com sinceridade de coração, né? Não adianta fazer algo que você não está sendo verdadeiro. Eu fiz algo assim, realmente com intenção de coração, de verdade, em espírito e em verdade, assim, pedi perdão de verdade, com sentimento de arrependimento no meu coração. Então, quando eu fiz ali o pedido de perdão para ela, de verdade, assim, irmãos, na semana seguinte, isso foi numa quinta, na semana seguinte, o Senhor já abriu a porta, meu esposo começou novamente a fazer vendas, e aí Deus me fez lembrar que às vezes a falta de perdão, ele é um motivo para portas fechadas, porque a própria palavra vai dizer que se você não perdoar, o Pai Celeste também não vai perdoar os seus pecados, né? Até o próprio Jesus cita isso no Pai Nosso. Então, irmãos, às vezes você está pedindo algo para Deus, às vezes você apresenta adiante de Deus ali as suas aflições, os seus problemas, e às vezes você não vê acontecendo nada. Quem sabe, talvez não seja também pelo mesmo motivo. Eu estou aqui compartilhando apenas um testemunho meu do que aconteceu comigo, né? Pode ser que no seu caso seja outra coisa, mas também possa ser que você tenha algo que você precisa consertar diante de Deus. Eu gosto muito da palavra que o Senhor Jesus vai dizer: aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, esse é considerado como um homem que construiu a sua casa na rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios e inundou a casa, mas a casa permaneceu de pé, porque ela estava alicerçada no Senhor Jesus. Mas aquele que ouve a minha palavra e não pratica, esse é considerado como um homem que construiu a sua casa na areia, né? Veio a chuva, transbordaram os rios, inundou a casa. Em algumas traduções vai dizer assim que veio o vento forte, veio a tempestade, né? Mas a casa caiu. Aí tem a palavra de Deus vai dizer assim que
ela bateu forte contra essa casa e essa casa caiu. Por quê? Porque ela não estava alicerçada no Senhor Jesus. Por isso que nós temos que ouvir a palavra e praticar a palavra. Não basta apenas nós ouvirmos a palavra e não praticar, porque se a gente não praticar, nada vai acontecer. Nessa tradução também que eu citei para os irmãos, que a versão, a Bíblia, a mensagem, ela tem assim, uma tradução tão clara, tão boa de você ler, que você consegue assim, compreender com muita facilidade as coisas que Deus vai dizer. E nessa tradução também eu ouvi lá em Provérbios, onde Salomão vai dizer que o justo, ele pode cair 7 vezes, mas em todas o Senhor o levanta. Então é normal a gente passar por tribulação, passar por aflição, mas nós não vamos permanecer lá. Por quê? Porque Deus vai nos sustentar. Outro dia, meu esposo estava assim também bem preocupado, porque o homem, ele tem muitos papéis. Não é sempre que o meu esposo tem preocupação. Porém, nesse dia, eu vi que ele andava meio preocupado. Também não que ele tenha me dito. Ele sempre é no íntimo dele com o Senhor, ele nunca expõe as fragilidades dele, mas nós que somos a esposa, nós percebemos. Então eu vi assim ele muito quieto, né? Primeira coisa que eu faço quando eu vejo meu esposo num momento como esse, eu vou orar por ele. Então eu sempre oro por ele e eu peço para que Deus sustenta ele, para que Deus cinja os lombos dele, para que Deus levanta ele, para que Deus dê força, ânimo, coragem, inteligência, sabedoria, discernimento espiritual, fé. E aí eu fui orar por ele e depois ele acabou falando para mim que ele estava um pouco preocupado. Então o Senhor me deu 2 palavras para falar para ele, que vai estar no livro de Abacuque, que eu quero compartilhar com os irmãos. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor nos deu. Vai estar no livro de Abacuque 1 e o 5. Olhe entre as nações e vejam. Fiquem maravilhados e admirados, porque no tempo de vocês eu realizo obra tal que vocês não acreditarão se alguém lhes contar. Depois o Senhor falou assim, ó. Depois no 2, no livro de Abacuque 2, no verso 2, ele disse assim, o Senhor me respondeu e disse, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida, até por quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Ela se apressa para o fim, e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá, não tardará. Aí depois o 2:4, ele vai dizer assim, mas o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé no Senhor Jesus. Quando você receber uma palavra, quando você receber uma profecia, quando o Senhor faz uma promessa, Ele cumpre. Ele cumpre. Eu estava lendo hoje também em Romanos, a palavra do Senhor, e uma palavra me chamou muito a atenção, uma palavra muito importante, que dizia sobre Abraão. Ele disse assim, se há uma promessa de Deus, você não pode quebrá-la. É por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende inteiramente da confiança que depositamos nele e em seus caminhos, e de que aceitemos e a tudo que ele faz. A promessa de Deus chega como um presente e o único modo de garantir a participação, esse é o único modo de garantir a participação nela. O Senhor está dizendo que quando Ele faz uma promessa para nós, a única forma dela cumprir na nossa vida é que se a gente acreditar que aquilo que Deus falou vai acontecer. Porque aqui Ele está dizendo isso, que a única forma dela ser cumprida na sua vida é você ela depende inteiramente da confiança que você deposita em Deus. Porque Abraão recebeu a promessa porque ele creu. Então, quando você receber uma promessa, quando alguém falar algo de Deus para você, ou quando o próprio Senhor falar algo para você, escreve. Eu sempre falo isso para o meu esposo, escreve. Como aqui em Abacuque, escreva a visão e torne bem legível, para que quando alguém passar, nem que passe correndo, vai ler. Então, para que a gente possa se lembrar, escreve o que Deus te prometeu, escreve e deixa assim num lugar visível para você, que quando você for levantar de manhã, você vai ali ler. Que nem aquele Quarto de Guerra, né? Aquele filme que tinha o Quarto de Guerra, ela escrevia lá as palavras. Escreva a visão, tenha ali um lugar de intimidade com o Senhor. E você vá ali e você mesmo recorde para você mesmo.
aquilo que Deus te prometeu. Isso edifica a nossa fé. Isso nos faz transbordar no Espírito. Por quê? Porque você se lembra que você tem uma promessa e que se Deus é fiel, se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. A própria palavra de Deus vai dizer que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que Ele se arrependa. Então, se Deus falou, se tu confiar e acreditar, ela vai ser cumprida na tua vida. E mesmo que demore, Ele vai dizer aqui na palavra dele, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Eu tenho vivido hoje algumas promessas que o Senhor me prometeu. Eu tenho vivido algo assim que Deus me prometeu há muito tempo. Antes de eu engravidar, antes de eu ter meu primeiro filho, o Senhor disse que eu teria um filho, através de um profeta dele. Mas eu não acreditei. Por que eu não acreditei? Não acreditei no momento, né? Porque eu não queria ter filhos, por conta de alguns problemas emocionais que eu vivi na minha infância. Eu falei, não, eu não quero ter filhos. Aí ele falou assim, não, mas você vai ter. Passado alguns anos depois, ele usou outro pastor para me dizer, olha, Deus está mandando te dizer que você vai ter um filho. E ele será um menino, e ele será um profeta do Senhor. Nesse momento, eu já não duvidei. Falei, bom, já é o segundo que me fala isso. Eu falei, olha, Senhor, se é de ti, amém. Mas eu cresci assim, o tempo passou e eu me esqueci dessa palavra. Quando eu me casei, que eu engravidei, meu esposo falou assim, será que vai ser menino ou menina? Eu falei, vai ser um menino, porque Deus me fez lembrar da promessa. Eu falei, vai ser um menino e ele vai ser um profeta do Senhor. Então, antes de eu fazer o exame, eu já sabia que era um menino. E foi exatamente isso, quando eu fiz o exame, um menino. E o próprio Senhor deu o nome para ele, porque eu queria colocar nomes totalmente contrários àquilo que Deus queria. E meu esposo nem era convertido nessa época. E teve um dia que ele falou assim, não, o menino vai se chamar Emanuel. Eu vi aqui e gostei desse nome, vai ser Emanuel. Aí eu falei, você sabe o que significa? Ele falou, não. Eu falei, é Deus conosco. Então assim, era o Senhor confirmando a palavra, a profecia que Ele me deu lá atrás. 10 anos depois se passaram. 10 anos depois da profecia que veio cumprir a promessa do Senhor na minha vida, mas cumpriu. Por quê? Porque Deus é fiel para cumprir. A palavra do Senhor diz que Deus é fiel para cumprir todas as palavras que Ele disser, todas as promessas que Ele falar, Ele vai cumprir. A palavra de Deus vai dizer assim que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E sem fé é impossível agradar a Deus, nós temos que confiar nele. A palavra do Senhor vai dizer assim que aquele que decide confiar 100% em Deus jamais vai se arrepender disso. Então nós temos que apresentar as nossas petições diante de Deus, consertar se nós temos algo contra alguém ou alguma coisa ficou pendente, para que se cumpra em nossa vida também e realize, que Deus venha realizar tudo aquilo que nós colocamos diante dos pés, diante do altar do Senhor. E mesmo que não aconteça, creia que vai acontecer, porque o justo ele vive pela fé. Então que essa fé possa hoje permear aí no coração dos irmãos, da força, da ânimo, da coragem, que o Senhor fortaleça sua vida, sua casa, sua família, que você possa confiar e esperar em Deus, porque Ele é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez para você. Amém, irmãos? Essa é a palavra de hoje, então. Ficam todos com Deus e até o próximo vídeo.